Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Números de 25 a 27 é a nossa leitura de hoje. 3 capítulos do livro de Números, a santidade restaurada e a preparação para a terra prometida. Amém, irmãos? Estão todos comigo? Abrem vossa Bíblia em Números de 25 a 27. Hoje chegamos aos capítulos finais do livro de Números. Depois de proteger Israel das maldições de Balaão, Satanás muda sua estratégia. Se não consegue destruir o povo por meio da perseguição, tenta corrompê-lo por meio do pecado. Nesses capítulos veremos como Israel cai na idolatria e na imoralidade em Baal Peor. Mas também nós veremos o zelo de Finéias, o novo recenseamento da geração que entrará em Canaã, a escolha de Josué como sucessor de Moisés e importantes ensinamentos sobre a herança da terra prometida. Amém? É um momento de transição. A antiga geração está chegando ao fim e uma nova geração está sendo preparada para receber aquilo que Deus prometeu. Hoje estudaremos o pecado em Baal Peor, o zelo de Finéias, o segundo censo de Israel, as filhas de Zelofeade, a escolha de Josué e as ofertas diárias e festivas. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia de vida, Senhor. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Pai querido, coberta com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Coloco minha família, parentela, todos, Senhor. Meus irmãos, meus pais, meus filhos, minhas netinhas, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, todos debaixo da cobertura do sangue de Jesus e do teu esconderijo, Pai querido, em nome de Jesus. Pai, perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos por este dia maravilhoso. Senhor, nós te pedimos que prepare o nosso coração para aprender com os erros e os acertos do teu povo. Nos ensina a viver em santidade, fidelidade e obediência para permanecermos firmes até o cumprimento das tuas promessas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Números 25, Baal Peor. Números 25, 11, é o versículo-chave. Finéias desviou a minha ira dos filhos de Israel. Aleluia. Palavra-chave: santidade, idolatria, arrependimento, zelo e aliança. Israel é seduzido pelas mulheres moabitas e passa a adorar a Baal Peor. Pessoal, o pecado traz graves consequências para o povo. Finéias demonstra zelo pela santidade de Deus e interrompe a propagação do pecado. O que isso ensina, pessoal? Sim, irmãos, a maior ameaça ao povo de Deus nem sempre vem de fora. Muitas vezes ela surge quando o coração se afasta do Senhor. Ela vem de dentro de nós, de dentro da pessoa. Capítulo 28, número 26, o novo censo. Versículo-chave, número 26, 2. Fazei o recenseamento de toda a congregação. Palavra-chave: renovação, esperança, promessa, preparação e fidelidade. Pessoal, uma nova geração é contada. A geração que saiu do Egito praticamente desapareceu. E agora Deus prepara aqueles que entrarão na terra prometida. Irmãos, mesmo quando uma geração falha, Deus continua cumprindo suas promessas. Em Números 27, Josué é escolhido. E o versículo-chave está em 27, 18, que fala: toma para ti Josué, homem em quem há o Espírito. Palavra-chave: liderança, sucessão
chamado esperança e fé. Irmãos, as filhas de Zelofeada apresentam seu caso diante de Moisés e Deus estabelece um importante princípio sobre a herança. Depois, Moisés recebe a notícia de que não entrará em Canaã. E antes de sua partida, Deus escolhe Josué como novo líder de Israel. E a missão, ela continua porque a obra permanece ao nosso Deus. Amém? Irmãos, os servos passam, mas a obra de Deus, ela continua. Ele sempre prepara pessoas para dar continuidade ao seu propósito. Amém? Jesus revelado em Números 25-27, ele é o santo que nos chama ao arrependimento. Ele é o verdadeiro herdeiro das promessas. Ele é o líder perfeito que conduz seu povo e ele é a esperança das novas gerações. Temas centrais de Números 25-27, santidade, arrependimento, renovação, esperança, liderança, fidelidade e promessas. Ensino central de Números 25-27, esses capítulos nos mostram que Deus disciplina o pecado, mas nunca ele abandona o seu plano. Ele prepara, uma nova geração. Ele levanta novos líderes e ele continua conduzindo o seu povo ao cumprimento das suas promessas. E a Gólida Celeste ficará para o final da nossa leitura. E pega a sua Bíblia e abre lá em Números de 25 a 27. Perdão, número de 25 a 27. Amém? Já abriu, já pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas das Moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu. Inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá aliança de sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a medianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi,
filha de príncipe de Midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Capítulos 26. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas dos seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés a Eleazar, o sacerdote, das campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenistas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou contra Coré. Quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência, mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jamilitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Então, estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Ere, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, e Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selanitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, e os filhos de Perez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jael, a família dos Jaelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade,
a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofiado, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofiado foram Malá, Noá, Oglá, Milcá e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Tã, a família dos Taanitas, e estes são os filhos de Zutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airá, a família dos Airanitas, de Sufá, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas, e os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas filhas, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de sua família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família de Beritas. Dos filhos de Beritas foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquelitas, e o nome da filha de Aser foi Sera. Então, são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazel, a família dos Jazelitas, de Gur, a família dos Gunitas, de Jazer, a família dos Jazelitas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. E estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão, segundo Sair,
a sorte se repartirá a herança deles entre os tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos gersonitas. De Coate, a família dos coatitas. De Merari, as famílias dos meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos libanitas, dos libinitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coreitas, e Coate gerou a Amram. E o nome da mulher de Amram era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi do Egito, e de Amram ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque eles não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, da direção de Jericó. E entre eles nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Aleluia, glória a Deus. E por fim o capítulo 27, e chegaram as filhas de Zelofiabe, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofiade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne,
Põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair, o que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe as tuas mãos sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe abençoe, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão. E conforme a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos ao final de nossos 3 capítulos de hoje. E agora pausa para tomar um gole com a Celeste. Irmãos, às vezes pensamos que nossos erros encerraram a nossa história. Mas Deus é especialista em recomeços, sabia? Nosso Deus grandão, Ele levantou uma nova geração para entrar em Canaã. E Ele preparou Josué para continuar a missão. Se você permanece arrependido e disposto a obedecer, Deus também pode escrever novos capítulos da sua vida. O Senhor, Ele continua chamando pessoas para caminhar em santidade e viver plenamente as promessas que Ele preparou. Amém? Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por cada ensinamento. Muito obrigado porque Tu és fiel às Tuas promessas. Purifica nosso coração, fortalece nossa fé e ajuda-nos a viver em santidade todos os dias. Levanta em nós o espírito de obediência e coragem para seguir o Teu chamado até o fim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor nos fortalece na nossa caminhada. Que o Senhor renove nossa esperança, nossa saúde. Que o Senhor prepare o nosso coração para que possamos viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. E que o Espírito Santo nos conduza. E que nos conduza todos os dias da nossa vida, conduza todos os passos que nós demos, cada passo dos nossos filhos, também da nossa descendência, dos nossos familiares. Abençoe todos que estão conectados aqui com a Bíblia Viva, abençoe toda a minha família e parentela, todos meus amigos, abençoe, Senhor, minhas netinhas, meus irmãos e meus pais, abençoa, Senhor, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, e abençoe meus filhos, Pai. Guarda-lhes debaixo do Teu cuidado e esconderijo, em nome de Jesus. Amém.